O Márcio, ele tem um carisma muito grande. Por isso que ele é amado, né? Assim, ele conquista a gente facilmente, né, Márcio? Mas, muito bom, viu, queridos, estar aqui. Quando nós morávamos em Belo Horizonte, eu tinha uma atuação maior e estava ainda viva uma missionária que atuou muito na sociedade feminina, chamada Maria Pedrinha. Quando nós chegamos em 2009 em Belo Horizonte, ela era presidente da federação. Foi presidente de sínodo, participou também da Nacional, como secretária de espiritualidade, muitos anos atrás. Então ela, quando chegamos em Belo Horizonte, ela nos acolheu. Em todos os lugares que a Pedrinha ia, eu estava presente, e assim conhecendo muitas outras sociedades ali de Belo Horizonte. Nós íamos em todas as federações, encontros, então eu era um pouco mais atuante. Eu estou assim, me deleitando porque isso aqui me agrada muito, poder estar com as irmãs, poder estar compartilhando a palavra do Senhor, era o que nós fazíamos lá em Belo Horizonte muito. Depois nós fomos para Pará de Minas, a gente ficou um pouquinho, e eu atuava na primeira igreja, na sociedade feminina de lá, mas não tinha muita participação porque a gente ficava mais em voltagem, trabalhando no projeto. Eu participava só uma vez por mês, era muito pouco. Aí fomos para Pará de Minas, aí parou mesmo. Aí eu tive mais assim, uma atuação na sociedade, porque nós ainda não temos uma sociedade lá em Pará de Minas, apesar que já tem um grupo de mulheres, mas ainda não tem um formato na sociedade, sabe? Tem uma departamental, deveria ter, mas até agora ainda não dá. Eu creio que cada tempo da nossa vida é uma fase que a gente passa, né? Eu creio que lá é outra fase que eu tenho passado. E Deus tem levado nós para outra pegada, outra atuação. Lá com casais, temos trabalhado com casais, discipulado muitos casais. Então, acabou que eu perdi um pouco essa parte, sabe, da sociedade, de estar com as irmãs, e por causa do meu trabalho também secular. Eu trabalho no hospital, então acaba que toma um pouco do meu tempo, né? Mas durante as noites eu tenho acompanhado o pastor nos discipulados e tem sido uma bênção. Então, creio que esse tempo nosso lá é agora para trabalhar para casais. Então, cada tempo nosso é uma fase que Deus vai você passar e está aprendendo algumas coisas. Eu fico muito feliz por ter conhecido vocês, viu, amados todos? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Quando o irmão José Vicente entrou em contato comigo para uma possível palestra, eu fiquei pensando assim, o que nós poderíamos compartilhar na igreja, com as irmãs, com os irmãos? E eu fiquei meditando, pensando, planejando, e me via sempre a esse assunto que vou abordar hoje com vocês. Um assunto pertinente, atual, onde eu tenho vivido no meio de pessoas que têm estado um pouco enfadados, cansados, carregados, até desanimados ao ponto de querer dar fim na sua vida. Ali em Pará de Minas nós temos muito isso. Então eu fiquei pensando, então nós precisamos renovar, precisamos mudar essa palavra, precisamos ajudar essas mulheres, encontrar uma solução para elas. Precisamos não só a nós estarmos prontos, estarmos com saúde emocional, física e mental, para poder ajudar e socorrer quem está à margem do caminho, desanimado, caído, ou até quase perdendo a sua vida, né? Abra sua Bíblia aí, Romanos 12. Nós vamos ler só os 2 primeiros versículos, irmãos. Romanos 12 fala sobre a nova vida. Vamos ler junto? Acho que todos nós podemos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
perfeita e agradável vontade de Deus. Uma pergunta, Marcos: o que você tem encontrado mais no seu dia a dia? Mulheres vivendo uma vida apaixonada pela vida, alegre, vivendo uma vida de família assim, com muita alegria, com muito entusiasmo, desfrutando de tudo que pode e se possa ter na sua vida. Você tem encontrado mulheres assim? Mulheres alegres, mulheres assim jovens, mulheres assim transmitindo graça, paz. Você tem encontrado? Ou você tem encontrado mulheres cansadas, tristes, abatidas, mulheres assim, bem desesperadas, bem no sufoco, assim, carregando uma carga tão pesada ao ponto de querer dar fim à sua vida? Se a resposta for segundo, eu concordo, porque eu tenho vivido isso. Tenho acompanhado, principalmente no meu trabalho, convivendo com meninas jovens, não é? Tem assim, de idade não, irmãos e jovens, assim, muito safada, muito cansada, muito irritada, muito querendo mesmo acabar com a sua vida. E aí, o que faremos? Nós vamos olhar e fingir que não estamos vendo problemas, ou vamos procurar ser auxílio, fazer jus ao nosso moto, né? Que moto bonito que nós temos, né, amadas? Quem lembra? Sejamos verdadeiras auxiliadoras, incansáveis na lutas, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Que mote lindo, Senhor! Esse realmente tem uma palavra profunda. Então, pensando nisso, irmãos, eu fiquei assim planejando, meu Deus, nós temos um mote tão lindo, tão forte. Por que nós, mulheres presbiterianas, não nos levantemos e podemos auxiliar, ajudar, de fato, pessoas, não só mulheres, mas todos os irmãos da igreja, todos os cristãos podem se levantar para socorrer pessoas assim? Eu creio que homens também têm encontrado no seu dia a dia pessoas assim, pessoas morrendo emocionalmente, esgotadas emocionalmente, irmãos. Então, imagina que no seu convívio você encontra pessoas dessa forma. E a pergunta é: nós vamos agir diante desse texto, irmãos, que o apóstolo Paulo nos apresenta, tão desafiador, mas nesse mesmo texto ele nos mostra a solução. Nesse mesmo texto ele mostra como nós podemos ser a luz que as pessoas precisam, o socorro que as pessoas precisam, a maneira como nós vamos proceder diante desse texto. O apóstolo ele foi bem enfático, como uma petição, rogo, irmãos de Deus, por favor, meus irmãos, eu apelo para o seu emocional mesmo. É como se o apóstolo olhasse para nós e falasse assim: queridos, porque antes de ele chegar nesse apelo, ele estava falando sobre a insondável, poderoso poder grandioso, a maravilha que é o poder de Deus que não se pode sondar. Ó, quão insondáveis são, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele estava falando sobre isso quando ele chega para os irmãos. Com certeza naquela igreja havia irmãos assim também, vivendo uma vida arrastada espiritualmente falando. Então, eu gostaria de entrar nessa parte aqui, para que nós possamos ser bênção, ser luz e socorro para os nossos semelhantes que se encontram nesse momento, dessa maneira como o apóstolo aqui nos apresenta com esse versículo tão desafiador. Então, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, nós precisamos, irmãos, analisar, checar o nosso programa. Às vezes, a nossa programação mental, a nossa programação espiritual não deve estar de acordo. Pode estar com algum problema. Vou usar algumas palavras da área da informática. Talvez o seu programa seja corrompido e tenha algum vírus aí, e ele não está de acordo. E por isso, nós não conseguimos nem ver
com peso e nem socorrer, e nem a nós mesmos não conseguimos socorrer. Nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma análise de nós mesmos, como o apóstolo dizia para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de você mesmo, cuidado, querido, foge das coisas que são da carne, você é jovem, toma cuidado. Então o conselho do apóstolo Paulo era sempre assim: cuidado, filho, vigia, filho, olhe, perceba as coisas. Então nós precisamos fazer essa checagem também dentro de nós, para vermos como é que nós estamos. Apresentar o corpo como sacrifício é colocar à disposição para ser avaliado, averiguado, corrigido, checado, ou sem ordem, e sair daqueles formatos e entrar no formato dos moldes de Deus. Mas é bem provável que eu e você já tenha sido atingido pela formatação que o mundo dá, que as famílias dão, que a sociedade faz na gente. Somos chamados pés programadores. Todos nós, irmão, não tem aquele que não tenha sido atingido, porque ninguém é perfeito nessa terra. Seu pai, sua mãe não são perfeitos, o seu patrão, o seu colega, não são. E por isso, de alguma maneira, somos atingidos, somos bloqueados, somos confrontados, somos afrontados por alguma coisa que vai nos prejudicar. Eu faço estágio numa escola, na faculdade de Pará de Minas, onde eu vejo professoras que estão vivendo uma vida do sufoco, e por isso elas são cansadas, estressadas, gritarem com seus alunos, gritar. Teve um dia que eu fiquei tão chocada, que a professora entrou e já foi assim: você começou a xingar o garotinho, pequenininho assim, o menininho foi se encolhendo. Queridos, isso bloqueia qualquer criança, isso extrai qualquer criança. Essa criança, quando chegar lá na frente, ela vai ter medo, ela vai ter vergonha, ela vai ter um pavor de ler, ela vai gaguejar, ela não vai conseguir ler direito, porque uma professora lá na quarta série bloqueou ele, deixou ele assim, e ele não consegue avançar na vida, porque os professores são os pés. Professor, pastor, padre, parente, político, primo, e ele vai à lista dos pés programadores. Então, pode ser que você já tenha sido atingido com algum desses, e já foi bloqueado, já manchou o seu cérebro, deixou uma trava em você. Então, por isso você precisa checar. Talvez o seu programa está com alguma corrompido. Se você está vivendo uma vida cansada, desse jeito, irritado, não vai para frente, checa seu programa. Ou você já é bênção, você é luz, você quer ser alguém que vai estender a mão para quem está vivendo assim, então você sabe o caminho por onde ir agora, como fazer, como agir. Primeira coisa, irmãos, vamos checar como é que está dentro de mim. O Isaías, quando viu o trono de Deus, lá em Isaías 6, e ele viu a glória de Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim, eu estou perdido, porque ele se viu, ele olhou para dentro de si e viu a situação dele. Nós precisamos fazer esse autoexame também, irmãos. Examinar a si mesmo e tome caso, como diz Paulo em Coríntios. Todo dia nós precisamos fazer uma autoanálise, autoexame. Às vezes o nosso programa pode estar corrompido, pode ter entrado um vírus naquele dia com alguma palavra maldita que você ouviu ou falou. É, que a gente fala. E aí você se contaminou. Então é hora de fazer um check-up na gente, fazer uma análise, uma checagem desse programa dentro do nosso coração. Se não fosse tão importante a checagem do coração, irmãos, Salomão teria escrito aquele Provérbio 23, Provérbio 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É importante checarmos, porque pode estar corrompido alguma coisa ali dentro. Por isso que eu estou falando,
vou dar algumas dicas como você tirar um pouco de bloqueio e tirar um pouco desses bloqueios da sua vida. Porque é necessário, irmão, a gente tirar esse peso. Você não é obrigado a carregar o resto da sua vida um fato que aconteceu, um peso que jogaram em você, sem desnecessariamente. Não, seja leve, seja livre. O Senhor já nos libertou dessas amarras, dessas prisões, dessas cadeias, para sermos libertadores também. Você é liberto para libertar alguém. Viu, irmão? A gente não foi deixado, nós não vamos deixar. Nós estamos aqui ainda porque o Senhor quer te usar. Você é alguém que vai nos socorrer, sustentar, cobrir, ajudar alguém. Um copo d'água que você dá para alguém, você já está sendo uma bênção. Imagina uma palavra do Senhor para alguém. Eu refrigério. E eu tenho entrado naquela escola lá onde faço estágio, orando, pedindo a Deus por cada um daqueles meninos. E sabe o que acontece quando você olha para uma das crianças? Você acaba se apaixonando, gostando, amando eles de uma maneira sem igual. E agora aquelas crianças são alvos de oração, porque eles vivem uma vida bem difícil. A escola que eles estão, que deles mesmos, está passando por uma reforma já faz uns 2 anos. A faculdade de Paradigma está cedendo espaço para eles. Imagina, eles pegam o ônibus, vêm para a faculdade, depois tem que sair de novo, né? É tudo corrido, é uma escada assim que vai subindo. É muito desafiador para eles, né? Então eles se tornaram alvo das minhas orações, porque eu tenho visto professoras ali muito cansada, muito enfadada, falando assim, ó, veja a hora de me aposentar, porque eu não aguento mais. Eu só ouço isso, irmão. Eu sou estudante de pedagogia. Imagina, uma estudante escutar isso da professora que já está na carreira. Que animação que elas dão, hein? Pois é, tenho ouvido isso. Professoras que já estão na carreira há muito tempo falando isso. Ai, não aguento, que menino, que isso. Sabe por quê? Elas estão carregadas, elas estão cansadas. Sabe por quê? O programa dela está totalmente corrompido. Ela precisa fazer checagem. E outra coisa, irmãos, ela também precisa fazer um make-up. Tem peso demais nessas costas. Tem programa demais. Não há necessidade de ficar sustentando uma história velha. Irmãos, eu conheço pessoas dentro da igreja que carregam uma história velha, pesada, que aconteceu lá no passado, de dor, e fica repetindo, e trazendo, e mastigando. Não, o Senhor já nos libertou, ficou lá no passado, acabou, não é mais nosso, isso aí ficou para trás. Nós devemos fazer igual Paulo, quando ele fala assim, não, eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Então, amados, a gente tem que avançar. Essas coisas que já aqui, histórias, todo mundo, imagina, eu acabei de falar que todos já foram bloqueados, todos já foram atingidos de alguma forma por alguém. Então, não tem essa pessoa que fala assim, não, meu pai e minha mãe foram maravilhosos. Eles me cuidaram assim de uma maneira especial. Não. Então você é do planeta, porque aqui todo mundo é normal, e os normais já foram atingidos. Por isso que Jesus veio, irmão, para nos tirar dessa situação de dor e nos colocar riso, motivo de alegria. Salmo 40, que o Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu o meu clamor, tirou-me de um tremendal de lama. Querido, não precisa você ficar mais sujo. Todo dia a gente tem que ir lá fazer essa checagem, esse backup, tirar, apagar coisas pelo sangue de Jesus, irmãos. É suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Você nem precisa ficar no divã de um psicólogo tanto. Se puder, vai. Mas não precisa se você não tiver como ir. Jesus é o maior. Você só chega lá no seu quarto e abre o coração e fala, Jesus, ó, isso aqui, isso aqui também, Jesus, olha essa parte. Fala, conversa. Só abre o coração. Abre o coração. Fica mais quieto.
tudo exposto. Jesus está aqui, olha como que é. Lembra de Isaías que ele falou? Olha, quando conseguiu olhar para a situação dele, ele ficou arrepiado. Falou, meu Deus, eu vou morrer. Então, amados, entra no quarto, ora ao Senhor, peça a limpeza, purificação, óleo fresco do trono de Deus de cima de você. Eu já fiz muitas vezes. Coloquei a mão na minha cabeça, Senhor, tira, Senhor, liberta, Senhor, lava. Porque, querido, a gente precisa o tempo todo ser renovado. Tem pessoas que aceitam o Senhor Jesus uma vez e falam assim, oh, estou satisfeito, vou para o céu, estou maravilhoso. E aí não ora, não busca, não jejua, não ouve pregações, não se enche de Deus, não fica perto de alguém santo para poder ver se pega um pouco de santidade. E fica assim de boa. Não, queridos, nós temos que cavar, é com esforço que a santificação vem. A santificação não vem assim, no estado não. A santificação é processo, é coisa que você vai trabalhar. Lembra do povo lá de Israel? Quando Deus falou assim, olha, essa terra toda é de vocês, vai lá e toma ela. Mas foi de mão beijada? Irmãos, eles tiveram que lutar, empenhar a espada, obedecer. E quando não fazia certo, a terra engolia eles, o castigo vinha em cima deles, mas tinha que lutar. A vida cristã é assim, é uma necessidade, é um desafio, é uma luta, é uma batalha. Nossa maior batalha está aqui dentro, irmãos. Aqui é a central de comando nosso. O nosso central de comando está aqui. É igual aquele filminho da Divertidamente, já viu? Divertidamente, central de comando, você era do lado da criança e ela tinha raiva, alegria, tristeza, tudo ele era comandado. Tinha um sistema de controlar. Dizem que quem fez aquele filminho foi um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos. Então, o filminho é bom, e vocês não viram, pode ver de novo. Eu já assisti mais 5 vezes. Muito legal. Queridos, autocontrole, ele não vem de uma hora para outra. Que é o mesmo lado transformar-nos. Que é o mesmo que o apóstolo Paulo não está falando assim que a coisa ia cair de mão beijada. Não, eu falo assim, transformar-nos, irmãos. Deus não ia pegar você, tá bom, vou pegar você, vou montar, vou transformar. Não, não é Deus que pega, é você que se esforça para entender a Escritura Sagrada e mudar de vida. Transformação é essa. Não é uma coisa beijada assim, ó, aqui, ó, bonitinho. Não, é esforço, é empenho. Santificação é empenho. Então, é necessário fazer uma varredura. Lembra da mulher? A mulher que perdeu uma dracma, só depois que ela acendeu a luz, ela viu que a casa precisava ser varrida. Então ela varreu e a casa, e ela encontrou. Só depois que ela acendeu a luz e limpou, foi que ela viu onde estava a dracma vendida. Um valor da sua casa, da sua família havia vendido. Mas ela encontrou, quando ela acendeu a luz, ó, a luz da nossa vida. Jesus, e ele manda ser de luz também. Então ela encontrou só após essas ações. Se ela não tivesse ligado, se ela só tivesse procurado, levantado os móveis, olhado, tudo e não encontrado, se ela tivesse acomodado, ela não ia encontrar e se alegrar, chamar as vizinhas e falar, achei o meu precioso, o que eu preciso do meu casamento, da minha vida. Isso aí já é uma outra lição, mas não deixa de estar ligado com o que nós estamos falando aqui, amados. Fazer o pecado, empenha-se. Quando fala assim, apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você precisa urgentemente, irmãos, modelar alguém. Se você fica sozinho, meu esposo sempre fala uma ilustração de um pai que chamou os filhos e falou assim, meu filho, quebra esse feixe de graveto, quebra tudo, quebra. Aí eles falaram assim, não consigo, pai.
O outro veio e falou, também não consigo. Aí o pai falou, assim, eu consigo. Olha, desatou o feixe de graveto e quebrou o peru. Então, o inimigo faz isso com a gente. Se você não estiver perto de alguém santo, puro, alguém temente a Deus, e modelar essa pessoa, modela Jesus, modela o nosso modelo maior. Mas você precisa de alguém físico, você precisa de uma voz te comandando, um mentor. Você precisa, para que você continue na linha, marchando. Porque sozinho você vai fracassar. Você precisa de uma irmã de oração. Você precisa de um companheiro de oração. Você precisa de uma voz amiga orientando você. Todo mundo precisa, irmãos. Ninguém é autossuficiente para falar assim, não, que é isso? Eu sou capaz de me orientar, sou. Não, se você está falando assim, você está indo para o fracasso. Você precisa ser mergulhado, você precisa ser, e precisa modelar. O que é modelagem? É você fazer as coisas que aquela pessoa conseguiu ter um sucesso. Ela teve um passo a passo, ela tem uma regra, uma ordem. Modele. Veja o que ela faz e faz também, porque ela conseguiu. Ela obteve sucesso naquilo que você está fracassando. Então modele alguém assim, copia. Irmãos, copiar, Paulo falou que a gente tem que copiar. Sede meus imitadores como eu sou de Deus, de Cristo. Se Paulo falou que eu tenho que copiar ele, imagina, eu tenho que obedecer. Então, amados, eu lembro da minha mentora que já partiu, está na glória, mas quase todo dia eu lembro dela. Porque tudo que eu sei, que eu aprendi, as coisas de Deus, da igreja, foi através dela. Foi a missionária Roth, Laura Roth. Ela trabalhou 20 anos na Junta de Missões Nacionais. Ficou viúva aos 35 e dedicou sua vida toda ao reino de Deus, até morrer, até papai para ela. Então ela me mentoriou, ela foi a minha mentora, ela foi aquela que puxava a orelha, fazia eu chorar, mas me consolava, mas me orientava, mas me amava, me ensinava. Então você precisa de alguém assim. Todos nós precisamos de alguém para você ser uma mulher mergulhada, viu? E modelar. Modele alguém. Você precisa, nós precisamos. Então depois que você faz esse check-up, você dá um backup, você limpa o lugar, você está mais leve, mais solto, você está aberto para receber de Deus as promessas, viver mais nas promessas do Senhor. Viver mais com leveza, cumprir com alegria. Afinal, nós somos a luz, o sal da terra. Jesus nos deixou, nos comissionou. Eu sou comissionado, você, todos nós somos comissionados. Não é só o pastor, os pastores que são todos. A missão do pastor é diferente dos membros, por quê? Porque ele tem muito mais responsabilidades. Por cada alma ele vai prestar para Deus. E você não, você vai também prestar por aqueles que você não falou de Deus. Então, toma cuidado também. Passou por alguém, conviveu com alguém, trabalhou com alguém, estudou com alguém, não falou de Jesus, está correndo risco de se tornar uma surra do Papai do Céu. Então é necessário a gente abrir os olhos também para isso. Ser de Deus imitadores. Sacrifício vivo dói. Santo, por isso tem a graça, tem o conforto do Espírito Santo. É agradável, por isso tem a graça de Deus. Eu lembro de um livro, irmãos, A Grande Medrosa. Vocês já leram? Quem já leu o livro A Grande Medrosa? O Senhor faz os meus pés como da costa. Quem já leu? Não. Se quiser ler, é um ótimo livro para ajudar nós entendermos o nosso processo de transformação, de santificação nessa terra. O que acontece no dia a dia nosso. Então eu lembro desse livro, é muito bom. Só um spoiler para vocês. Grande Medrosa era como uma cristã qualquer, só que tinha os pés defeituosos, 2 pés. O bom pastor chamou ela para subir as montanhas, convidou ela, e deu como amiga de companhia 2 personagens, dor e sofrimento. Elas tinham as pernas aleijadas e as companhias dela eram dor e sofrimento.
E ela foi convidada para subir a montanha com o pastor. Aí começa a trajetória dela. Encontra tantos obstáculos, tantos desafios, mas ela chega no cume do monte. E a companhia que era dor e sofrimento se transformaram em graça e glória. E ele entendeu a lição para ti. Voltar para o vale e falar do bom pastor para todos que moravam no vale. Lembre, muito bom. Irmãos, é dor, nós vamos passar por dor. Claro que não é só dor, mas tem dor. E você tem que aprender com a dor. A dor é terapêutica, irmãos. Ela ensina, ela nos ajuda a enxergar as coisas, ela nos ajuda a ser mais maleável. Então, faça o backup, dê uma checada, faça o backup e também instale novos drives. Faça envelopes, instale novos drives. Instalar novos drives é você criar novos pensamentos. Hoje o psicólogo fala assim: ressignifique, dê um novo sentido. Está triste, o negócio é ruim. Então, comece a procurar coisas boas, alegres, de triunfo, de sucesso, para colocar no lugar daquilo que te abate, que te deixa para baixo. Busque coisas novas, dê um novo sentido para a sua vida. Isso é você ser inteligente emocionalmente. Quando você deixa de lado aquilo que te puxa para baixo, você dá um novo sentido para a sua vida. E nada melhor, querido, você dá um novo sentido na sua vida quando você empreende no reino de Deus. Quando você está empreendendo no reino de Deus, meus amados, não tem nada que te paralisa, que te prende, que te deixa você para baixo. Não, porque você está na fonte, querido, está ligado na fonte de Deus. Deus é uma fonte de alegria. Então, queridos, instale novos drives na sua vida. Não conformar significa não se acomodar com situação assim que te leva para qualquer. As ideologias, irmãos, estão por aí, mas elas estão prontas para te matar. Nós precisamos agir o mais rápido possível. Não é feio recomeçar, irmãos. Feio é você continuar no erro esperando que Deus faça um milagre. Tem gente assim, continua batendo a mesma tecla, esperando que as coisas vão mudar, esperando que tudo vai ficar bom. Não vai. Você tem que deixar essas coisas para trás. Fazer igual o apóstolo diz: eu avanço para as coisas que estão lá na frente. Eu esqueço das coisas que passaram. Não volta mais, já passou. Meus irmãos, é muito ruim, é muito chato você sentar com alguém e alguém só falar de penúria, de reclamar, de murmurar. É muito chato, irmão. Você nem quer ficar. Se possível, você quer sair correndo, porque é ruim. Agora, irmãos, como é agradável, ó quão bom e agradável é viver junto com um irmão que só fala de bênção, é alegre. Por mais que a vida dele não é tão feliz assim, tão triunfante assim. Eu tenho uma tia maravilhosa. Minha tia, a gente chega na casa da minha tia, ela está sempre com aqueles sorrisos dela e sempre agradecendo a Deus. Oh, minha filha, mas eu louvo a Deus por isso, por isso. E ela louva a Deus tudo por tudo, pelas dores, pelas tristezas, pelas batalhas. Ela o tempo todo está louvando o Senhor. Essa minha tia, ela é procurada por tantas pessoas na cidade, porque minha tia gosta de fazer chá, gosta de orar. As pessoas vão lá para ela orar, para ela fazer um chá que passa dor de barriga, de cabeça, alguma coisa. As pessoas vão para a casa da minha tia buscar ela, porque ela é uma fonte de água viva. Ela tem Deus, ela exala Deus, ela transborda Deus. E as pessoas querem ficar perto de alguém assim. As pessoas se agradam. As pessoas, às vezes, a pessoa nem precisa fazer muita coisa para você. Só de você estar perto já está suficiente. Um ano retrasado morreu o nosso professor. Foi seu professor também, né? Professor
que a gente queria estar perto o tempo todo. Era alguém que a gente ficava horas e horas ouvindo ele, porque ele exalava Jesus. Tudo que ele falava era de Jesus. Até a correção que ele nos dava era suave, irmãos. Ele podia enfiar uma faca em você que você ficava rindo para ele, de tão Deus que ele vivia. Ele realmente parecia com Jesus. Esse homem realmente parecia com Jesus, totalmente. Papai levou, tomou para si. E tinha muito ainda para dar. Mas o papai resolveu levar. Deus sabe por quê? Deixou tantos alunos, né, Márcio? Tantos alunos aqui que ele fez. Como é saudoso, pastor esse cara. Queridos, nós podemos ser também. Deus chama a gente para ser agradável. Perto de alguém. Deus quer que você seja agradável. Quer que você seja cheio de vida. Pois há um arsenal, há um banquete, há tantas coisas para você adquirir, revestir, como diz Colossenses, revestidos como eleitos de Deus, Colossenses 3, Colossenses 2. Se você já ressuscitou com Cristo, pensai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Então, amados, o Senhor me chama para fazer uma checagem, para fazer um backup e para baixar novos drives, novos downloads. Faça um download diferente. Não fica remoendo o passado, é ruim. Você vai adoecer e adoecer quem está em volta de você. Pior, você vai contaminar as pessoas e você vai ser motivo de queixa para outros. Então, muito melhor você ser motivo de alegria, de prazer, de história boa. Lembrar do pastor Peralino, né? Que pessoa boníssima também, pastor. Aí eu já até estou aqui, vocês conhecem ele. Ana, sua esposa, um anjo também. Quando a gente chegava na casa de Ana e do pastor, parecia que a gente chegava num pedaço do céu, irmãos. Casa simples, mas cheia de Deus. Cheia de Deus. Deus chama você para ser assim na sua casa também. Quando alguém chegar na sua casa, possa respirar e falar assim: como é agradável estar aqui, como é bom vir a essa igreja, como é bom, tem rosto de irmãos tão bondosos aqui, que dá vontade de ficar na igreja. Irmãos, o Senhor nos convida a sermos assim, porque você já é uma nova criatura. Além de ser uma nova criatura, é comissionado para socorrer quem está paralisado na vida. Você é comissionado. A comissão não foi só minha, não foi só do pastor, foi nossa. Então, amados, Gálatas 2 fala assim: já não sou eu quem vive, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Se Jesus é quem está morando dentro da gente, você acha que vai sair coisa ruim, irmão? É só coisa boa. Palavra de bondade, de bênção. Uma coisa que nós devemos sempre lembrar: Deus não chamou Abraão para ser feliz na terra. Deus chamou Abraão para ser bênção. E chamou a igreja também. Ser tu uma bênção. Tem irmãos às vezes que querem, não, agora eu já fiz o que você tinha que fazer, o que você queria fazer, agora eu vou ser feliz. Deus não chamou ninguém para ser feliz. Você não foi chamado para ser feliz. Você foi chamado para ser uma bênção. Seja quem for tomar perto de você, com você, uma bênção. Deus chamou você para ser uma bênção. Então, amados, nós precisamos abrir nossos olhos, porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E Ele nos convida a viver uma vida de enchimento constante. Como eu falei, há pessoas que se acomodam porque já confessou Jesus como seu Salvador, estão acomodados, estão vivendo no perigo, sabe por quê? Porque todos os dias eu preciso acessar a fonte, conectar com o meu Pai, renovar a minha vida. Todo dia. A pregação que você ouviu no domingo serviu para aquele domingo. Você se alimentou, fortaleceu a alma,
estava forte, foi para casa, na bênção, fogo puro. Segunda-feira, irmãos, acesse novamente. Acabou. Sua chama baixou. É hora de você novamente acessar o reino, o poder, a glória de Deus renovando sobre sua vida. A misericórdia de Deus já está renovada. Mas e você? Não cai automático. Você tem que abrir a boca, você tem que abrir o coração e falar: Senhor, eu estou aqui, carente do Senhor. Renova tudo, Pai. Minha intimidade, meu amor, meu compromisso, minha fé, minha alegria. Renova tudo, Senhor. Eu acesso o reino do Senhor agora, em nome de Jesus. Eu quero entrar, eu quero passear com o Senhor, onde eu for, o Senhor está comigo. Olha, irmãos, uma experiência que eu tenho, toda vez que eu esquecia, ou estar muito com pressa de chegar e poder ligar as máquinas, porque eu trabalho em rodeados na área de Minas. Pressa de chegar e ali ligar as máquinas. Às vezes eu chegava 4h15, minhas colegas ainda não tinham chegado, da manhã. Minhas colegas não tinham chegado, então eu com pressa. Quando eu fazia isso, irmãos, com pressa, meu dia sempre tinha uma coisa que ia dar ruim. E dava ruim, irmãos. O paciente começava a passar mal demais, eu tinha que ficar mais. Era um dia de sufoco. Mas quando eu chegava, empurrava a porta e falava: Espírito Santo, olha nós, vem comigo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Cada pessoa que eu vou tocar, cada paciente meu, eu vou ter 12 hoje. Eu preciso que o Senhor me ajude na medicação, me ajude a orientar, me ajude a transmitir a palavra, orar por eles, me ajude, Senhor. Dava tudo certo, nossa. Era uma bênção. Tinha paciente que me pegava assim, às vezes eu estava passando, tentava ligar para ele, puxava o negócio, só por mim. Isso é bênção, irmão. Alguém pedia para orar, e eu orava, parava um minutinho, orava por ele ali. O chefe dava uma palavra de elogio, dava tudo certo, mas quando eu esquecia, o negócio tornava. Então é desse jeito, toda manhã é dia que é hora de acessar. Acesse o trono, não é automático não. As bênçãos são após você acessar. Tudo que a cruz te deu é teu, mas você precisa acessar. No meio de acessar é abrir a boca, o coração e falar com o Pai. E falar com Ele, suplicando. Aí sim, teu dia vai fluir. Você vai ser bem, você vai transbordar. A alegria do Senhor vai ser a sua força e você vai continuar. Uma bênção no lugar que você estiver. Então, amados, concluindo, todos nós fomos atingidos de alguma forma. Por isso que eu e você precisamos checar, fazer um recado da mão, tirar as coisas delas e baixar novos drives, começar a viver realmente os valores do reino, com abundância, uma vida boa, agradável, perfeita. Quando Paulo fala assim, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável, são níveis de profundidade. Eu entendi isso muito depois. São níveis de profundidade. Para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, irmãos. É a sua intimidade, é a sua profundidade. E quanto mais você quer, a presença do Senhor é a coisa mais importante da sua vida. Por exemplo, aqui, se Jesus não estivesse aqui, não teria tanto valor. Não teria valor. Mas como Jesus é a pessoa central dessa igreja, da sua vida, por isso que ele valor. Por isso nós saímos lá do Vara de Minas para vir aqui, para estar tão bom estar aqui com vocês. Porque Jesus é que dá vida. É Ele que nos faz ser assim, quebrantados, dedicados, entregue. Você não vai ser mais aquela pessoa exclusivista e falar assim: não, eu não tenho tempo para essas coisas. Não, você vai ser alguém acessível. Você vai estar sempre à disposição. A sua disponibilidade vai ser seu maior dom. Porque você é alguém disponível no reino dos céus. E você é alguém cheio de Deus o tempo todo.
Então, querido, para que eu possa provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, subir de nível com o Pai, eu preciso me empenhar. Dedicar mais tempo. As orações não podem ser tão relâmpago, precisa ser mais exclusiva. Precisa ser, igual nós temos tantos protocolos a seguir diante da sociedade. Então, com Deus, irmão, vamos também ter um. Não, agora ninguém me perturba, põe até um cartazinho lá, não perturbe, eu estou em audiência com meu Pai do céu. Se você não quiser falar que está orando, fala, eu estou numa audiência com meu Pai, pronto, não me perturbe. Você está orando, fechou a sua porta, você vai estar buscando mais o Senhor, se enchendo mais de Deus. E assim, amados, nós vamos poder estar aptos para socorrer quem está no sufoco. Você vai estar cheio de Deus e o Senhor vai poder te usar. Como se você vai ser usado, por exemplo, salvar vida, um corpo de bombeiro, por exemplo, se ele for salvar alguém sem as técnicas certas, ele se afoga. Então ele tem que ter as técnicas, as manobras, senão ele está afogando, está tão desesperado, pega ele e joga ele lá no fundo do rio, do da água. Então você precisa ter as técnicas também. Decore os textos básicos da evangelização. Decore, tem que decorar. A gente esquece. Tem hora que o Espírito Santo quer te usar, mas você está vazio. Como é que Deus vai usar você? Temos que nos alimentar, buscar, treinar mesmo, para poder salvar alguém, socorrer alguém, com a maneira, com as técnicas. O Espírito Santo só usa conforme o poder que há em vós. Irmão, deixa de falar assim, não, quando eu chegar lá, eu vou dar todo o recado. E não se prepara. Não, você vai ser afogado. Você vai passar vergonha, você vai dar conta. Preparar é se preparar mesmo, irmãos. É treinar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pregações onde falo sobre liderança, sobre evangelismo, sobre técnica. Não tem vergonha de aprender com quem sabe, eu aprendo mesmo. Ultimamente, quem tem me mentoreado é a Edmeia Livres. Uma senhora de 70 a 80 anos, viúva. Irmãos, que mulher sábia, pedagoga, filósofa, psicóloga. Só não fez teologia, mas é tão sábia. Eu aprendo com ela o tempo todo, irmãos. O pastor, o jeito que você às vezes está falando comigo, eu tenho que tirar o fone para saber o que ele falou, eu estou ligada na mensagem. Então eu ouço, eu aprendo, eu quero aprender, eu quero ser mentoreada. Eu tenho necessidade, eu tenho demanda. Por exemplo, eu estou inserida na sociedade. Como é que eu vou aguentar? Como é que eu vou ser luz se eu não estou treinando, me preparando, me alimentando para poder dar? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós só podemos dar aquilo que nós temos. E o poder de Deus é a palavra de Deus. Quanto mais você internaliza ele na sua vida, mais poderoso você se torna, irmãos. Você se torna uma tocha de Deus. Igual a Amy Camargo. Você sabe da história dela? Linda, né? Da PEC. Para você ser tocha, igual ela foi lá na Índia, 40 anos trabalhando, resgatando meninas lá dos sacerdotes que queriam abusá-las e sacrificá-las. Ela se tornou uma maior resgatadora de almas de criança da Índia. Muitas e muitas meninas foram salvas, meninos foram salvos pelo trabalho da Índia. Você pode se tornar uma tocha de Deus, ser usado por Deus uma vez. Eu e você fomos chamados para sermos uma vez, como Abraão foi, como Sara foi, como tantas e tantas outras, como o pastor Ricardo foi, missionária Laura foi. E aqui também nós podemos continuar. Atos 29. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe e nos guarde e faça com que nós possamos
tirar um pouco do peso, olhar um pouco mais para as coisas que nos servem. O tempo está passando, Jesus está voltando, e Ele há de querer de nós os nossos trabalhos, que eu e você temos feito. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Um retorno à palavra.